Olá a todos, estamos nós aqui mais uma vez, eu e o Charles, falando de filosofia antiga, trazendo a vocês aí muitos pensamentos, reflexões, para vocês também pensarem. Meu nome é João Ribeiro, sou um pesquisador sobre esquizofrenia e filosofia antiga. Bem-vindos aí a mais um bate-papo meu com o Charles. Hoje estaremos conversando sobre a competição e a colaboração. O ser humano é um ser competitivo ou é um ser colaborativo? Uma questão aí que transcende o tempo e o espaço. Então, a era que a gente vive atualmente, o ser humano está muito mais competitivo do que colaborativo. Estava lendo recentemente alguma coisa sobre esse assunto e, de acordo com a pessoa que estava fazendo uma palestra e alguns assistentes fazem a transcrição da palestra dessa pessoa, ele estava dizendo que o mundo teria muito mais a ganhar se o ser humano fosse colaborativo. Se as empresas que fizessem descobertas divulgassem suas descobertas abertamente para que outros copiassem. Se a política fosse essa, se a conduta do ser humano fosse essa, teria muito mais a ganhar. É que o ser humano tem medo e pensa que se ele revelar seus conhecimentos, os concorrentes vão engolir ele. Isso é o Sim, medo, assim, o ser humano não consegue acreditar em forças superiores, em forças extrasensoriais, não consegue acreditar no divino, na consciência, na consciência suprema que está vigiando tudo, que está vendo tudo. Então, qualquer ato meritório, né, como o ato de entregar conhecimento gratuitamente, de ajudar as outras empresas, os outros seres humanos a prosperarem, só vai fazer bem aquele que doa. É que a política hoje em dia, a conduta, o comportamento hoje em dia é um comportamento de egoísmo. O egoísmo predomina nos dias de hoje, do ser humano materialista, competitivo, individualista. Acredita que se ele acumular coisa, ele vai estar seguro. É bem o contrário, pelas leis cósmicas. Quanto mais você doa, mais protegido você está. Essa é uma falsa proteção. A pessoa se protege com bens, com dinheiro, com posses. Acredita que está protegida, mas a doença ela entra em qualquer casa, por exemplo. A tragédia entra em qualquer família. Você pode morar num castelo, você pode andar de carro blindado. Da doença você não escapa, por exemplo. Né? A má conduta, né? A conduta egoísta, a conduta individualista, é uma conduta relativamente inferior a uma conduta altruísta. Ela pode ser melhor, uma conduta egoísta, melhor do que uma conduta violenta. A pessoa pode ser egoísta e não ser violenta. Isso é melhor. É melhor ser um egoísta não violento do que um egoísta violento. com certeza. Faz o mal para os outros. É melhor. Relativamente é melhor. Mas é relativamente pior do que uma conduta altruísta. E o ser humano não acredita isso, acredita que ele só está protegido se tiver uma bela casa, uma bela conta bancária, umas belas propriedades, aí que ele vai estar protegido. Não é assim. Ele pode estar protegido de algumas coisas físicas, sim, com certeza. Mas não está protegido de coisas que podem atacar qualquer um, como, por exemplo, doenças, como, por exemplo, tragédias. Né? Pode Sim, atacar qualquer um, independente de ele ter zilhões de recursos ou não ter nada. Então, isso não protege. sim. Uma vez eu tive um sonho, Charles, um sonho interessante. Eu sonhei com o começo do mundo. Então Deus estava aqui na Terra, tendo sido criado um mundo, e havia uma discussão se isso aqui seria governado pelos espíritos competitivos ou pelos espíritos colaborativos. E Deus ficava na dúvida, porque um argumentava de um lado, outro argumentava de outro. Então ele não deixou no controle nem de um nem de outro.
E aí você observa a história humana, é um conflito entre as duas forças, né? Às vezes predominam os espíritos competitivos, às vezes predominam os colaborativos, né? Eu acho que isso a gente vê por toda a história humana. Mas sim, claro que os colaborativos são um lado que eu me alinho, como você. Mas é que ele não pode negar que os espíritos competitivos eles conseguem bastante alcance, né? E eles conseguem influenciar a mente de muitas e muitas pessoas. O debate ele não foi realmente vencido pelo nosso lado. O debate ainda está em debate, né? Quer dizer, ainda existe muito por aí a ideia de que a competição é inerente ao ser humano e que não se pode fazer muita coisa a respeito, né? Então, você observa a história toda dos seres humanos se embate, né? Solon vem em Atenas e fala numa democracia onde cada um teria seu voto, mas depois vem outros que falam não deve ser um voto para cada pessoa, as pessoas ricas são mais responsáveis, devem ter mais votos do que as pessoas não ricas, e assim por diante você vai observando a história humana, um embate entre essas duas forças. Alguns querendo uma sociedade pacífica, harmoniosa, e outros dizendo que não, que o ser humano não é assim, o ser humano não vai se adaptar a isso, o ser humano só vai ser feliz numa sociedade que o permita competir, que o permita ser mais que os outros. Né? Enfim, eu falei do Solon, por exemplo, Constituição de Atenas. Interessante também lembrar a Constituição de Esparta, que foi feita por Licurgo. Licurgo foi um grande legislador. E, ao contrário do que talvez alguém pense, Esparta alinhava-se talvez até mais pela não competição. Por exemplo, Licurgo estabelecia em Esparta que quando um produtor rural começava a ter até além de um certo limite de terras, ele era obrigado a dividir essas terras com produtores rurais menores. É interessante de se pensar isso. Licurgo já havia lá atrás uma atitude, uma reforma agrária, né, em Esparta, não permitir que muitos acabem sendo mais ricos que os outros, né? Enfim, e assim de um modo geral, né? Lembrando do exército espartano, existe uma coisa interessante daquele exército que vamos supor que você fosse um soldado que se destacasse numa batalha, um soldado que sacou a espada, foi lá e matou 3, 4 inimigos, né? Normalmente, por Hollywood, isso aí seria um bom soldado, né? Mas por Hollywood, em Esparta não. Em Esparta, se você fizesse isso, o comandante seu diria o seguinte: você vai ser punido. Mas por quê? Porque você não tinha que sair matando gente assim dessa maneira. Você foi orgulhoso, você saiu da sua posição. Você não tem que sair da sua posição para fazer isso aí. Então, interessante ver, né? No próprio exército espartano havia ideais muito colaborativos. O soldado não tinha que se destacar numa batalha, não se pedia isso. O soldado tinha que ficar no lugar dele e lutar por aqueles ao lado dele, nunca destacar-se, né? E assim por diante. A história humana é permeada disso. Forças de um lado, forças de outro, e nunca acaba vencendo um lado ou outro. Existem exemplos na história que mostram que a colaboração é benéfica. Até me lembrei que eu tenho alguns livros aqui nessa linha da colaboração. Acho que um está até aqui atrás, que é este aqui. Ó. Oh, que legal. Talvez para vocês aí aparece invertido, né? Não, não. Para mim não. Bom, Dar e Receber é o título desse livro. aham. É um livro que fala que quanto mais você dá, mais você recebe. Tem um outro livro que está aqui também que tem a ver com esse tema, só que ele está num outro cômodo da casa aqui. Aham. É bem essa linha. Então, as pessoas acreditam, né, um mundo muito materialista, muito individualista, muito cada um por si, os outros estão assim porque eles merecem e tal. Parece que porque os outros merecem, a gente tem que deixar que eles mereçam. Eles podem merecer até a gente chegar a reconhecer. Depois que a gente reconheceu, a responsabilidade também é nossa, porque a Aham. gente reconheceu. Então, essa história de dizer que o outro está assim porque ele merece,
é parcialmente verdade, até que a gente reconhece. A gente reconheceu, a responsabilidade também é nossa. Tudo que acontece no planeta hoje é responsabilidade nossa. Todos, porque somos uma unidade, né? A multiplicidade é aparente, é ilusória, é fruto da mente. Uma mente evoluída não vê multiplicidade, só vê unidade. Enxerga esse planeta como um corpo só, como um organismo. E sendo um organismo, o organismo é colaborativo, é só ver o corpo humano. Se uma parte do corpo é ferida, o que acontece? Várias células correm para lá para solucionar o problema. Não deixa aquela parte ferida resolver sozinha. Sim, Né? Então, se a pessoa consegue enxergar que o planeta é um organismo vivo, ela consegue ver qualquer problema que tenha no planeta, todas as células, pelo menos as células próximas, devem correr para auxiliar. É a mesma coisa que acontece no corpo, deveria acontecer no planeta. Porque o corpo é um microcosmo, microcosmos. E o planeta é uma amplitude disso. Não chega a ser um macrocosmos total, mas comparado com o corpo, é um macrocosmos. E deveria funcionar como organismo também. Tudo colaborando um com o outro, porque é uma entidade única, é um planeta. Mas, estranhamente, as células desse planeta Terra reconhecem-se como individuais. sim, É aí que o ego cresceu tanto, né, nesses seres que entendem assim, que eles não conseguem ver que o planeta é um organismo. Se eu danificar o planeta, isso vai estar fazendo mal a mim mesmo. Se eu jogar lixo, esse lixo vai prejudicar a mim mesmo. Né? Se eu acumular alguma coisa, esse acúmulo vai prejudicar a mim mesmo. Por exemplo, no organismo, sempre é bom fazer essa comparação com o corpo humano. Se tiver um acúmulo em algum lugar do organismo, o que isso pode ser? Como é que isso é chamado? Câncer. E como é que no planeta Terra seria diferente? Seria diferente que alguma coisa acumulando fosse benéfico para o planeta. sim, Não faz o menor sentido. Faz o menor sentido. sim, A sim. natureza não acumula. Qual é os animais que acumulam alguma coisa? Ninguém acumula nada. Raramente tem algum caso de acúmulo. Os animais não acumulam. Por exemplo, cachorro, gato, que muita gente conhece, tem na sua casa. O que eles acumulam? Talvez guardem um osso ali embaixo da terra. O Sim, máximo. Não é nada. verdade, É muito pouco. Praticamente nada. E o ser humano com precisa certeza. acumular. Para quê? Porque ele falsamente acredita que isso é segurança. Ele está garantindo a sua segurança. Que segurança? Segurança em relação a doenças. Que segurança em relação à saúde mental. Que segurança? Que insegurança é essa? Como se fosse que as pessoas que guardam, tivessem com saúde mental excelente. Todas elas. Né? Quanto mais guardasse, mais saúde mental. Quanto mais guardasse, mais contentamento. E já debatemos muitas vezes aqui no canal, isso não é verdade. Não é verdade. Com certeza. É a coisa mais óbvia que tem. Ah, mas eu conheço uma pessoa rica que é muito feliz. Mas não é uma regra. Né? Para ser uma regra, teria que ser todas ricas são felizes, mais felizes que as pobres. Quando não é regra, isso não explica a felicidade dela. Não explica. Sim, com certeza. Eu me lembro aqui de Confúcio na China, né? Confúcio dizia: eu compito apenas no arco e flecha, né? Em outras condições da minha vida eu simplesmente não compito. E é interessante a visão de Confúcio, porque ele era um entusiasta do ritual, né? A China, ela é mais formal do que o Brasil, né? Comparando o Brasil com a China, mesmo hoje em dia, você vai ver que a sociedade chinesa é bem mais formal do que a nossa. E eu acredito que a China antiga era até mais formal do que a China atual, né? E Confúcio, ele era muito adepto dos rituais, de seguir essas normas sociais, de como bem se comportar. Para Confúcio, na verdade, a impressão que dá é que a sua vida como um todo era um ritual, desde que você acorda até a hora que você vai dormir,
você está sempre performando ali o seu ritual, a sua maneira, o que lhe cabe fazer, né? Então, se vem uma pessoa idosa, você deve dar passagem à pessoa idosa, por exemplo, tudo de uma forma meio que ritualística. Isso é interessante, porque uma vez que cada um fica atento ao seu papel, faz aquilo que lhe cabe, faz a parte que lhe cabe no ritual, isso significa que ninguém está querendo se destacar dos demais. Todas as pessoas estão seguindo ali suas posições pré-estabelecidas e não estão querendo ser mais ou menos que ninguém, né? Então, é interessante Confúcio, é, essa visão de cada um no seu lugar, de cada um cumprindo o seu dever, o seu papel, né? Confúcio acreditava não numa sociedade com boas leis, mas numa sociedade de bons cidadãos. Muito mais do que de boas leis, uma sociedade de bons cidadãos necessariamente seria uma boa cidade, um bom país, né? Cidade na Grécia, né? Enfim. E então Confúcio é assim, um entusiasta do ritual, né? Lao Tse, por outro lado, ele era um entusiasta mais da intuição, uma coisa mais improvisativa. Não havia tanto ritual, o ser humano seria mais espontâneo e viveria dessa maneira mais espontânea, mais feliz. Mas, embora Lao Tse, nesse ponto, divergisse de Confúcio, se você for ler com atenção o Tao Te Ching, também lá ele vai te dizer que não seja competitivo, que seja colaborativo com a humanidade e com o cosmos, talvez, né? Ambos os grandes filósofos chineses, Confúcio e Lao Tse, chegam a essa opinião. Embora Confúcio mais formal e Lao Tse mais informal, os dois chegam à mesma conclusão, da colaboração entre os seres humanos, né? Lao Tse vai dizer inúmeras vezes no Tao Te Ching da sua humildade, de você colocar-se em último lugar, nunca você querer ser mais que os outros. Isso tudo para Lao Tse é bobagem, né? E é interessante aqui até lembrar que existe uma famosa pintura na China, uma pintura de arte, né, onde estão ali Confúcio, Lao Tse e Buda, os três juntos bebendo um chá. Por quê? Porque essa aqui é a atitude humana. Eu sou budista e você é taoísta e você é Confúcio, mas não importa, nós estamos aqui para nos ajudar uns aos outros. Então nós todos bebemos aqui o chá juntos. É uma pintura emblemática da cultura chinesa e do pensamento desses três filósofos, que sim, era um pensamento não de ser coercivo, de impor a sua filosofia ao outro, mas de ser colaborativo e de concordar que há sim pontos bons no taoísmo que o Buda não vê, pontos bons no Confúcio que o Lao Tse não vê, e assim somos colaborativos umas filosofias com as outras e não aqui numa luta incessante de ver qual que é melhor que o outro. Aqui eu trouxe o outro livro, ó. O nome do livro é Coopere, Construindo uma Cultura de Extremo Trabalho em Equipe. Sim. Também tem a ver com esse tema. Me lembrei de um outro livro que não sei se está aqui nessa casa, que é A Vida pelos Outros, é o título do livro. Oh, tem aqui esse aqui também. Esse aqui é Aprendendo a Ser Sábio, né, do Xu Xi. Sim, E aqui no título não diz nada, mas se você for ver o interior, é um livro totalmente colaborativo, né? sim. Então, é que o ser humano, hoje em dia, como o mundo é predominantemente materialista, egoísta, né, poucas pessoas nesse mundo reconhecem o valor do altruísmo, da ação colaborativa, voluntária, associativa, fraterna. Poucas pessoas reconhecem. Um grande predomínio de pessoas egoístas, e dentre os egoístas, como eu falei, existem aqueles que são egoístas violentos e os não violentos, ou uma mistura dos dois, né? 90% pacífico, 10% violento, 90% violento, 10% pacífico, né? E não existe, não é uma separação assim certinha, né? Cada pessoa é uma mistura dessas três características. Ou ela, as três características são altruísta, egoísta não violento e egoísta violento.
Cada um de nós tem um pouquinho dos três. Uns têm mais de um do que outros, mas essas são as três características básicas. Pode ser que em algum momento da nossa vida, algum momento do dia, a gente se comporte de maneira egoísta, violenta, para obter o que a gente quer, né? Mas uma pessoa boa, assim, ela se comporta grande maioria do tempo de forma altruísta. E a menor parte do tempo, uma parte bem pequena, de forma egoísta. Já as pessoas egoístas, elas se comportam a grande maior parte do tempo de forma egoísta e uma exceção do comportamento delas é um comportamento altruísta. Às vezes acontece, diante de uma tragédia, por exemplo, que acontece, infelizmente, no nosso país, de tempos em tempos. Nesse ano aconteceu uma enchente catastrófica aqui no Rio Grande do Sul, depois aconteceu aí umas queimadas no estado de São Paulo e em outros locais. Diante de catástrofes, de tragédias, né, muitas pessoas que geralmente não se comportam de forma altruísta despertam o altruísmo nelas. Mas é só Com de certeza. forma passageira para muita gente, né? A pessoa não cultiva esse altruísmo no dia a dia, ao longo dos 365 dias do ano. Só quando acontece algo extraordinário que desperta aquilo na pessoa. Que bom que despertou. Mas a meta da vida humana é evoluir em direção a esse altruísmo total. A pessoa ser totalmente altruísta que só faz bem a ela, em todos os sentidos. Ela pode não acumular, mas vai acumular valores, vai acumular virtudes, vai acumular um bom caráter. E isso vai garantir para ela, nas culturas que acreditam na reencarnação, vai garantir uma boa reencarnação, né? Numa boa família, em boas condições, em condições favoráveis para seguir com o seu desenvolvimento de caráter. Essa é um dos, não é essa a busca das pessoas que estão nesse caminho, mas é um subproduto que é benéfico para quem está nesse caminho e que tem consciência clara que o ser humano reencarna. O que adianta o ser humano ser super egoísta aqui e ter uma vida material maravilhosa, desfrutando de várias coisas e carimbando seu passaporte para uma próxima vida cheia de dificuldades? E diz, Com qual o certeza. benefício material disso? Não tem nem benefício material, porque você só usufrui aqui, nesta vida, e na próxima você acaba se ferrando. Mas até muitos materialistas que têm grandes posses, alguns começam a acordar sobre isso e começam a fazer grandes doações. E isso pelo menos vai garantir para eles um próximo nascimento em condições similares a que eles estão agora. Isso é uma atitude esperta deles. Não sei se é voluntário isso, né? Seria bom que fosse pelo menos um pensamento assim, bom, pelo menos vou garantir uma próxima estada aqui nesse planeta ou em outro plano, uma condição parecida com o que eu tenho agora. É muito mais esperto essa pessoa do que aquele que guarda, guarda, guarda. Ou pior ainda, tem alguns que guardam, guardam, guardam e nem desfrutam do que guardam. Esse é o pior caso. A pessoa Com não certeza. partilha, não coopera, só compete só para acumular e acumula para nada. Acumula por acumular. A gente ri assim, quando a gente ouve esses relatos, geralmente a gente pensa, eu conheço uma pessoa assim. Não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que esses estereótipos estão em cada um de nós em maior ou menor grau. Então a gente precisa reconhecer que nós temos isso dentro de nós em maior ou menor grau e reconhecer e não fortalecer. Reconhecer e olhar, Com certeza. o que eu estou fazendo? Que bobagem. Vou parar de fazer isso. Com certeza, né? Tem a famosa parábola dos dois cães, né? O cachorro mau e o cachorro bom que existe dentro de você, e aquele que você alimentar ganha a luta, né? Existe essa pequena parábola. É interessante que eu acho que no inconsciente humano existe mais ou menos que uma noção de que as pessoas não competitivas são mais maduras de fato, né? Eu acho que isso existe. Muitas vezes as pessoas até julgam os outros
quando percebe uma atitude não competitiva no outro, admira, né? Isso acontece. Meio que as pessoas aqui admiram quando veem que a pessoa não é competitiva, né? Eu conheci uma vez um colega de trabalho que ele parecia muito assim solidário e tal, e as pessoas acreditavam, gostavam dele, ele falava, não tem problema de ego, ele gostava de dizer explicitamente assim. E nossa colaboração foi muito bem, né? Mas enquanto eu era um subalterno, né? A partir do momento que eu me tornei alguém que desenvolvia atividades paralelas a dele, não mais subalternas, mas paralelas, ou seja, quando eu virei um concorrente, né? Aquilo meio que foi embora, né? Ele passou a ter certo antagonismo comigo, porque, enfim, porque eu começava eu ali a ameaçar o prestígio dele, a ameaçar a posição dele, né? Enfim, é, eu penso um pouco isso, né? As pessoas meio que intuitivamente, talvez não todo mundo, mas muitas pessoas meio que intuitivamente percebem que essas atitudes não competitivas são melhores de fato, né? Sobretudo para você circular por aí, né? Você entra num lugar, você não entra já predisposto a comparar-se com os outros, não, você entra predisposto só a passar por ali, fazer o que você tem que fazer, né? Enfim, não numa predisposição de comparar-se com os outros, né? E foi isso que aconteceu com esse meu amigo, né? Primeiro, ele postava essa imagem muito sadia, muito madura, de quem, como nas palavras dele mesmo, não tem problema de ego, e ia tudo muito bem, né? Até o dia que passei a ser visto como um competidor. Aí ele passa a ser meu antagonista, né? Enfim, algumas observações aí, Charles. Eu estava ouvindo você falar e estava pensando assim, que o ego ele dá prazer, né? A pessoa, essas atitudes egoístas, elas dão prazer, por isso que elas são buscadas, né? Essas atitudes competitivas e, vamos dizer, a pessoa competir e vencer, né? Na hora da vitória, ela tem um prazer egoísta, né? Ela comemora, ela explode de alegria, geralmente uma euforia, né? Que é uma alegria excessiva, que existem relatos de pessoas que, inclusive, sofrem ataques cardíacos quando passam por essas crises de euforia. Então, tanto a tristeza como a alegria excessiva podem matar, né? Isso não é muito falado, assim, geralmente, né? Não é falado, assim, que ficar alegre excessivamente pode causar um dano grave numa pessoa. A maioria das pessoas pensa que é bom, assim, é vencer, comemorar, né? Que não há nada mal nisso e tal, mas não é saudável. É um Sim, pêndulo, né? Você se comporta de forma pendular. Uma hora você está lá em cima, você ganhou, você comemora, você grita, você ri, você fica feliz, pula. E na mesma medida que você sobe, é a mesma medida que você desce. O tanto que você sobe me mostra como o tanto que você desce na hora que você sofre a derrota. Que você se apega a esses resultados externos, né, esses resultados materiais. E a pessoa que está no caminho altruísta, que está no caminho colaborativo, ela não se apega a resultados externos, né? O resultado externo é uma mera consequência de um belo trabalho, um trabalho realizado de forma exemplar, um trabalho realizado com uma boa intenção, né? E esse trabalho realizado de forma exemplar e com uma boa intenção, ele já é prazeroso durante a sua realização. Já um trabalho competitivo, ele é estressante durante a sua execução. A pessoa está se sim, estressando, está preocupada, está cheia de estresse, a mente não está bem, está muito agitada, né? O trabalho colaborativo deixa a mente mais calma, mais zen, mais pacífica. Então, o trabalho colaborativo ele já é mais prazeroso durante a execução, né? O trabalho competitivo ele tem o orgasmo do resultado, vamos dizer assim, que é buscado pelos competidores, mas durante ele é estressante. Pode ver, por exemplo,
os jogadores durante uma partida, olha a cara que eles estão fazendo. Uma cara sim, estressada, né? Uma cara preocupada, estressada, nervosa, raivosa. Não é um sim, prazer aquilo ali. Já pessoas que estivessem colaborando, por exemplo, jogando bola de forma colaborativa, estariam felizes, estariam com um é, semblante mais tranquilo, né? E por que que o semblante geralmente dos competidores é estressante? Porque se você observar, por exemplo, alguns esportes, os atletas simulam faltas, simulam pênaltis, sim, né? Então, ou então eles fazem algo e simulam que não fizeram, né? Coloca a sim, mão na bola, mas como é que você vai estar com a consciência tranquila? Como é que você vai estar com a mente calma se você botou a mão na bola, vamos supor, e daí depois você fala assim, é óbvio que você não vai estar calmo. verdade, Você não vai estar verdade. calmo, você vai estar nervoso. Ninguém mente de forma calma. Sim, Então, quem está colaborando, quem está se solidarizando com os outros, ele está mais calmo. Pode não estar totalmente calmo, claro. Né, as pessoas estão no caminho da perfeição, não são perfeitas. Pode não estar totalmente calmo, mas está mais calmo do que se estivesse mentindo, fingindo, obstruindo, competindo, agredindo. com certeza. É uma coisa assim, olha, o comportamento humano é do jeito que é nos dias de hoje, porque o ser humano não reflete sobre o que está fazendo, não pensa, não reflete, não pondera, não filosofa, não usa o seu intelecto para decidir se o curso de ação é bom ou é ruim. Simplesmente vive de forma automática, mandado e comandado pelo ego, e dá no que dá esse tipo de comportamento que Com o certeza. ser humano comum acredita que a melhor curso de ação é viver assim, de forma egoísta, de forma competitiva, e acha que é a melhor coisa que pode estar fazendo. Com certeza, né? O nosso tempo já está finalizando, mas é isso mesmo que você falou, né? Por exemplo, eu fui o segundo partícipe no grupo do Estoicismo Brasil, que é um grupo do Facebook, né? E eu acabei saindo, porque muitas declarações ali muito tolas, né? Por exemplo, tudo a ver com o que você está falando. O cara entrou no grupo e perguntou: e aí, como vocês fazem para ter uma alta performance? Eu nem respondi, porque não tem nada a ver alta performance, não estou buscando isso, esse grupo não é para isso, né? Enfim, vai na esteira do que você está dizendo. Eu acho que as pessoas buscam isso muito hoje em dia. É a alta performance, é superar, sabe? Ter um intelecto mais forte, enfim. O tempo todo uns querendo superar os outros. O tempo todo uns comparando-se aos outros, né? Infelizmente, a nossa sociedade tornou-se muito assim. Embora eu note que no inconsciente lá talvez exista essa percepção de que a não competição seja melhor, né? Acho que é isso, né, Charles? É isso aí, vamos finalizando, agradecendo a participação de todos até aqui, quem curtiu, quem aproveitou o momento até aqui. Deixe seu comentário aqui abaixo, mande um recado para nós aí. Diga aí se você gostou, não gostou, o que mais você gostou, o que você gostaria que a gente conversasse nos próximos encontros. Mas isso é importante, hein? A gente promete conversar aqui com sugestões aí que vocês possam dar. Nós podemos conversar aqui. Então, que todos nós possamos continuar nesse caminho da paz, esse caminho da colaboração, caminho do amor, caminho divino, e que todos alcancem suas metas supremas nesta vida. Sim, Namastê. namastê.